O esquema representa uma bancada de fenômeno de transporte ou de mecânica dos fluidos. Trata-se de uma instalação de recalque, já que o fluido é transportado de um nível inferior para um nível superior. Reservatório de captação, reservatório de distribuição. Nesta bancada, executamos a experiência de bombas, entrada e saída da bomba. Executamos a experiência com um tubo de Pitot, que está acoplado a um manômetro diferencial em forma de U. Executamos a experiência do medidor de vazão tipo Venturi, também acoplado a um manômetro diferencial em forma de U. Perda de carga em uma redução de área. As seções também são acopladas a um manômetro diferencial de forma de U. Perda de carga distribuída em um trecho com comprimento não desprezível e área constante sem singularidade. As seções também estão acopladas a um manômetro diferencial em forma de U. Perda de carga numa válvula gaveta, 2 manômetros metálicos tipo Bourdon. Experiência do bocal convergente. E aqui visualizamos a experiência de Reynolds, ou seja, o deslocamento transversal de massa. Para tal, através de uma agulha, injetamos um corante. Temos uma torneira para controlar a vazão na experiência de Reynolds e aqui uma proveta, onde coletamos o volume e cronometramos o tempo nesta coleta. Capítulo 3. Introdução à cinemática dos fluidos. Aula 1. Tipos de escoamento. Escoamento em regime permanente. Neste caso, o tempo não é variável do fenômeno estudado. Para que isso ocorra, o nível de reservatório tem que permanecer constante. Isto implica em considerar um reservatório de grandes dimensões ou de pequenas dimensões, onde a quantidade de fluido que sai é automaticamente reposta para que o nível permaneça constante. Nesta situação, as propriedades podem mudar de seção para seção, porém, fixada a seção, elas não se alteram com o decorrer do tempo. Regime variado, o próprio nome diz, o nível do reservatório vai diminuindo e as propriedades em uma dada seção alteram-se com o decorrer do tempo. Esse tipo de escoamento é estudado através de equações diferenciais. Em nosso curso, estudamos escoamento em regime permanente, exclusivamente. Primeiro conceito importante para se iniciar um projeto, conceito de vazão. Vazão é o volume por unidade de tempo. Toda vez que determinamos o volume, através de um reservatório, através de um recipiente, e cronometramos o tempo, estaremos determinando a vazão de forma direta. Vazão, representada pela letra Q, é o volume dividido pelo tempo. O alemão que vá. Esta fórmula é fundamental para dimensionamento de tubulação, mas lembrem, eu só vou com a velocidade média. Ela foi deduzida considerando uma área de um conduto circular e forçado porque o fluido tem contato total com a parede interna do conduto, e que para um instante t igual a zero, aqui nós injetamos um corante. Não havia nenhum fluido com corante passando por A. Decorrido o intervalo de tempo t, temos o fluido se deslocando no espaço S. Ora, o volume que atravessou a seção no intervalo de tempo seria a área da base, que é o A, vezes o S. Então, volume sobre o tempo, S vezes A sobre T. S sobre T vai nos dar a velocidade média, que origina a famosa fórmula alemão Q vá. Mas eu só vou com a velocidade média. Vazão é velocidade média vezes a área formada pelo fluido. No caso do conduto forçado, essa área coincide com a área da seção transversal do conduto. Classificação dos escoamentos. Essa classificação
foi obtida originalmente por Reynolds e estabeleceu se ocorre ou não o deslocamento transversal de massa. No caso do escoamento ser considerado laminar, não existe o deslocamento transversal de massa. E injetando corante, nós vemos um filete contínuo, o que comprova não estar ocorrendo o deslocamento transversal de massa. Transição, que seria a passagem do laminar para o turbulento, onde temos a predominância do deslocamento transversal de massa. No laminar, quem predomina são as forças viscosas, e no turbulento, quem predomina são as forças de inércia. Importante salientar que nada é estudado para o escoamento de transição. Ou se estabelece condições para o laminar ou para o turbulento. O turbulento pode ser visualizado de duas maneiras diferentes, em função da concentração do corante. Nesse caso, o corante está mais concentrado, ele não se dilui, a gente vê o deslocamento transversal de massa. E aqui, pouco concentrado, ele se diluiu totalmente. Essa foi a experiência de Reynolds. Aqui temos a bancada estabelecida por Reynolds, onde, volto a frisar, laminar sem deslocamento transversal de massa, e turbulento temos um deslocamento transversal de massa intenso. No nosso laboratório, visualizamos o escoamento através de um tubo de vidro. E aqui nós coletamos um volume e cronometramos o tempo. É isso que o Maurício está fazendo. Ora, conheço o volume, conheço o tempo, determino a vazão de forma direta. Sabemos que a vazão é velocidade média vezes a área. Como temos a área da seção transversal, já que se trata de um conduto de seção transversal forçada, e o diâmetro é conhecido, 10 milímetros, determinamos a velocidade média do escoamento, já que temos a vazão. Tendo a velocidade média do escoamento e visualizando o escoamento laminar e turbulento, vamos comprovar a classificação estabelecida por Reynolds através do cálculo do seu número adimensional, que é considerado um número universal. Reynolds é calculado pelo produto da massa específica do fluido que escoa, pela velocidade média de escoamento, pelo diâmetro interno dividido pela viscosidade dinâmica, ou velocidade média de escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Reynolds estabeleceu que para números de Reynolds menor ou igual a 2.000, o escoamento era laminar. Entre 2.000 e 2.400, escoamento de transição, e acima de 2.400, maior ou igual a 2.400, turbulento. Isso foi quando ele executou a experiência. Hoje, pela BNT, consideramos o laminar menor ou igual a 2.000, turbulento maior ou igual a 4.000, e entre 2.000 e 4.000, o escoamento de transição. O exercício 73, a coleta de dados, pode ser obtida através do vídeo no YouTube. Nesse exercício, você estará visualizando o escoamento laminar e turbulento. Em ambas situações, você conhecerá o volume e o tempo cronometrado, que foi coletado em uma proveta. Com o volume e o tempo, você vai calcular a vazão de forma direta. Com a vazão, você vai calcular a velocidade média. Com a velocidade média, você vai calcular o número de Reynolds, considerando a viscosidade cinemática igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Calcule o número de Reynolds e comprove que no laminar ele vai dar menor ou igual a 2.000 e no turbulento ele vai dar maior ou igual a 4.000. É isso aí, moçada. Boa sorte, bons estudos.